Olá, aqui é o Major Sassada. Eu acredito que tem muita gente aguardando aí um pronunciamento meu diante dos fatos envolvendo meu nome que tem circulado nos últimos dias. E apesar do conselho que eu recebi de muitos amigos de que não deveria me pronunciar, que era só para aguardar, né, que isso é uma onda que passaria, é, depois de muito pensar, sabe, eu resolvi gravar o vídeo e tô gravando aqui sem roteiro, sem nenhuma tipo de edição. Da forma com que esse vídeo finalizar aqui, eu vou encaminhar. E eu só tenho um pedido para fazer, né? Que todos que acessarem possam assistir até o final e ouvir de mim a minha versão da história, né? Porque o que na verdade tem me feito a fazer esse vídeo são pessoas que eu tenho extrema consideração, as centenas de pessoas que me enviaram mensagem de apoio, aqueles que me conhecem, já trabalharam comigo ou acompanham meu trabalho desde quando eu ingressei na instituição, e tem, na medida do possível, defendido, né, me defendido, né, nos diversos meios em que essa notícia tem circulado. Então, eu acho que é injusto deixar que essas pessoas se exponham em meu nome, e o mais justo seria então que eu mesmo viesse aqui e falasse, contrariando orientações aí de pessoas que eu tenho grande consideração, amigos mesmo. Falaram que melhor nesse momento não era falar porque eu ia me expor mais e a situação ia render mais e que a minha fala poderia dar margem para outros tipos de interpretação e que fosse outro tipo de crítica. Mas tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, que aquele que não faz nada temendo o erro e a exposição ao ridículo, ele viverá sem vivenciar o extraordinário. E só erra quem faz, só erra quem faz. E eu posso dizer com toda segurança que durante toda a minha carreira eu errei muito. Errei provavelmente mais do que acertei, porque o erro ele faz parte do desenvolvimento de qualquer pessoa que se pontifica a fazer algo e principalmente a fazer algo diferente. Eu entrei na polícia em 2002, soldado, 2º grau, sou filho de analfabetos, meu pai é serralheiro, tem 4ª série, minha mãe é dona de casa, também não estudou. Eu consegui ter acesso ao estudo graças a minha família ter se mudado e ter trabalhado por 18 anos no Japão como operários, chão de fábrica. Eu também tive essa oportunidade de trabalhar no Japão adolescente, trabalhei em lavanderia, trabalhei em fábrica de automóveis, e depois retornei ao Brasil no intuito de estudar, me formar e voltar para o Japão. E na época eu estava fazendo concurso público, porque eu até então estava só recebendo dinheiro que meu pai mandava todo mês. Eu, incomodado com essa situação, eu tinha intenção de ter um emprego para me manter estudando, para que eu conseguisse me formar e voltar para o Japão. Então eu entrei na polícia em 2002, no curso de segurança pública, e eu falo sem nenhuma demagogia, assim, do fundo do meu coração. Logo que comecei a ter as primeiras aulas na polícia, eu de fato me apaixonei pela instituição. E por me apaixonar pela nossa instituição, eu resolvi abrir mão de todos os meus planos que eu tinha e dedicar inteiramente à carreira policial militar, e é o que eu tenho feito até hoje. Então, fiz o concurso para o curso de oficiais, fui aprovado, entrei em 2003 na academia, me formei aspirante em 2006, fui para o 13º Batalhão, né, onde eu trabalhei como coordenador de turno, com a divisão do 13 para o 49, eu fui para o 49, na 14ª Companhia em Venda Nova, onde lá eu pude exercer todas as funções de tenente, coordenador de turno, comandante de setor, subcomandante de companhia e comandante de companhia.
até ser promovido a capitão e ter sido transferido para a academia. Durante toda a minha carreira, e acho que faz parte do meu perfil profissional, e as pessoas que convivem comigo e me acompanham há mais tempo vai saber disso, eu sempre busquei ser um agente de transformação. Então, uma das disciplinas que me tocou muito foi polícia comunitária, ainda no curso de soldado. E como soldado, como cadete e depois como oficial, eu sempre busquei estudar muito sobre polícia comunitária e me especializar nessa área. Então, eu fiz todos os cursos possíveis que haviam disponíveis na área de polícia comunitária, o curso de promotor, multiplicador, fiz um curso de multiplicador internacional na Polícia de São Paulo. Posteriormente, fui aprovado num processo seletivo nacional e fiz um curso no Japão em 2011. Voltando do Japão, atuei junto à Secretaria Nacional de Segurança Pública para formatação, do modelo de policiamento japonês aqui no Brasil. Tive a oportunidade de palestrar em praticamente todos os estados e mais do que dar aula de polícia comunitária, eu sempre senti uma necessidade muito grande de fazer para que eu pudesse ter condições e propriedades para falar em sala de aula o que eu já tinha feito, o que tinha sido dado certo e dado errado. Posteriormente, eu fui para a diretoria de operações, essa última função que eu ocupei, como chefe da seção de polícia comunitária. E lá eu consegui realizar um dos grandes objetivos que eu tinha, que era de enviar policiais praça para o Japão, para que eles pudessem vivenciar uma experiência a título de reconhecimento. Então nós criamos o prêmio Boas Práticas de Polícia Comunitária para tentar moldar a visão que as pessoas têm sobre polícia comunitária, que ainda é muito distorcida. E eu sempre busquei demonstrar qual de fato a verdadeira essência da polícia comunitária, que é a busca de resolução de problemas com participação social. Desculpa se o vídeo ficar longo, mas eu te peço paciência para ouvir, porque a minha fala necessita dessa contextualização como um todo, porque senão ela fica sem sentido, e se ficar sem sentido vai dar margens para outro tipo de interpretação, enfim. Eu só estou querendo demonstrar que a ocasião em que foi feito esse recorte da minha fala foi durante um seminário ano passado, não foi recente, foi um seminário transmitido ao vivo pelo YouTube, com acesso simultâneo de praticamente 2.000 pessoas, mais as pessoas que estavam no auditório. Foi no final do ano passado, onde nós trouxemos os vencedores dos prêmios Boas Práticas para que eles pudessem apresentar o seu trabalho, e posteriormente à apresentação deles era feito um comentário técnico da equipe de avaliação, a qual eu era o responsável. E nós tivemos um projeto que foi muito bacana, que foi desenvolvido por um soldado, e isso chamou muita atenção. Soldado Ciro, 34º Batalhão, naquela época que estava aquela confusão nas escolas, ele fez esse projeto para redução do medo do crime. E eu particularmente gostei muito da iniciativa, principalmente porque partiu de um soldado, que é o nosso policial, da ponta da linha. E aí, quando eu vou enaltecer o trabalho desenvolvido por esse soldado, que eu faço aquela fala, tentando fazer um paralelo entre o policial de hoje, que nós estamos preparando para atender a nossa sociedade no futuro, e um policial de uma era política. Uma era política no momento em que quando a gente faz a história da evolução das estratégias de polícia ao longo da história, nós fazemos a divisão didática entre eras e estratégias policiais, onde a primeira era que nós estudamos é uma era política, uma era na qual o policial ele não tinha nenhum tipo de qualificação. Essa era, para você ter uma ideia, ela data por volta de 1800, antes de 1800, antes de 1930, porque em 1930 nós temos o marco da reforma policial,
Na Inglaterra, com Sir Robert Peel, que faz uma proposta de uma reformulação das instituições policiais para a criação de uma polícia moderna. Nessa época, 1930, então, se preocupa com a seleção, a capacitação dos policiais. Só a partir de então, pensa na atividade policial como sendo uma atividade profissional, né? Que o policial, então, aquele que ingressava na instituição policial, ele teria que ser selecionado dentro de critérios estabelecidos, passar por uma capacitação e treinamento para fazer frente às demandas que a sociedade apresentava naquela época, que era de um fenômeno novo, que é o fenômeno da criminalidade. Olha para vocês verem. Então, a polícia, nessa outra era, onde eu falo que não exigia nenhuma capacitação, era uma polícia que não tinha uma capacitação específica, não tinha um processo de seleção específico, era escolhido ou pela alguma habilidade que ele tinha, né, ou por vontade de um mandatário local, por isso nós falamos era política, e que não quer dizer também que eles eram ruins por ter sido selecionados dessa forma, porque dentro dessas condições, sem nenhuma qualificação, sem treinamento, eles atendiam a expectativa da comunidade daquela época. Então, o que eu sempre gosto de falar em sala de aula é que a polícia ela está constantemente acompanhando o processo de evolução da nossa sociedade. Nós temos o tempo que nós temos aqui em Minas Gerais, porque em todos os tempos na nossa sociedade nós conseguimos desenvolver um trabalho que atendesse às expectativas da sociedade dentro de cada época. Então, não tem como, para mim, traçar um paralelo entre um policial de 50 anos atrás e um policial hoje, porque a sociedade de 50 anos atrás era totalmente diferente da sociedade de hoje, que vai ser totalmente diferente da sociedade daqui a 50 anos para frente, né? Então nós temos que estar sempre alinhados em termos de sustentabilidade institucional, de entender os processos de transformação da nossa sociedade e daí aperfeiçoando a nossa instituição para que ela tenha a capacidade de atender as expectativas e demandas daquela época. Então, quando eu falo aquilo, eu estou me referindo a esse policial de uma era política. E é um policial que não é uma fala minha, é um policial que está retratado na história. Aqui eu até separei alguns livros que queria fazer alguns recortes que trazem tudo isso que eu estou falando para vocês, não estou tirando da minha cabeça, mas eu tenho certeza que todo mundo que está vendo esse vídeo aqui, ele tem conhecimento dessa história, que quando a gente estuda isso, a história da Polícia Militar, a gente sabe do perfil dos policiais que era exigido a cada momento histórico da nossa instituição e da nossa sociedade. E não quer dizer que isso é demérito. Eu falar que um policial, naquela época, ele não tinha nenhuma qualificação, não quer dizer que eu estou falando que esse policial era ruim e que não atendia as expectativas da sociedade. Muito pelo contrário, é lógico que atendia. Tanto é que nós estamos aqui como instituição forte que somos até hoje. E na minha fala, talvez eu tenha sido a pessoa que mais viu e reviu aquele trecho de várias vezes, porque eu tentei me colocar no lugar do ouvinte, sem ser eu o palestrante, no ouvinte, e tentei entender todas as possíveis interpretações daquela minha fala. E aí eu tenho que reconhecer um erro nesse sentido, de que talvez eu não tenha sido didático o suficiente para deixar claro que a comparação que eu estava fazendo era a comparação de um policial de uma era política, de 1800, e um policial da nossa atual era, que nós devemos preparar para fazer frente à nossa sociedade atual, que tem um processo de transformação muito mais acelerado do que as sociedades anteriores. Então, isso nos exige, como instituição, uma remodelagem constante, numa velocidade cada vez maior, para que a gente consiga manter e fazer frente às expectativas da sociedade. Senhores, nunca passou pela minha cabeça fazer qualquer tipo de crítica aos nossos veteranos, a quem eu tenho maior respeito e consideração. O que me tranquiliza, de certa forma, foi assim, as várias mensagens de veteranos que trabalharam comigo, que eu recebi, alguns me questionando essa minha fala, e aí eu acho muito justo, porque eu entendo que ele não está questionando a minha fala naquele momento, mas ele está questionando a narrativa criada
sobre a minha fala naquele momento. E nós estamos vivendo num mundo, né, com a questão da internet agora, e aí onde é muito fácil qualquer tipo de interpretação ser criada uma narrativa, e essa narrativa ser disseminada como sendo uma verdade, e como sendo uma fala sua. Então, alguém interpretou, e eu não culpo também quem interpretou de forma equivocada. Igual eu falei, eu não estou aqui para me vitimizar de forma alguma. Eu estou aqui para reconhecer que eu não fiz uma colocação didática suficiente, não usei termos, deveriam ser termos adequados, fui infeliz em algumas adequações. Então eu estou aqui reconhecendo primeiramente as minhas falhas, que há quase um ano atrás, até então, não tinha gerado nenhum tipo de polêmicas, mesmo sendo visto por mais de 2.000 pessoas, sendo visto por várias pessoas que estavam no auditório. E aí foi uma atividade que eu passei para os CEPs desse ano, assistir esse vídeo e fazer uma análise desse projeto. E aí, assim, talvez alguém, inclusive desses CEPs, tenha assistido e tenha tido essa interpretação, e colocou essa visão dele, fez esse recorte, colocou essa visão dele para outra pessoa, que pode ter investido disso, e isso aí começou a gerar uma onda de narrativas, e sendo tratado toda essa polêmica como sendo uma fala minha, mas que de maneira nenhuma é o meu pensamento, de maneira nenhuma. Assim, eu peço para quem não me conhece, conversar com alguém que me conheça e saber assim, o respeito e a consideração que eu tenho com a nossa tropa da Polícia Militar. Eu sempre fui uma pessoa, por característica pessoal, que sempre busquei tratar todo mundo com muito respeito, sabe? Muita consideração. Tenho muitos anos de docência na academia, tenho muitos alunos, né? E todos os meus alunos, eles poderão falar sobre como eu sou profissionalmente, como professor, como eu falo em sala de aula, se de alguma forma eu já desrespeitei alguém, se eu já fiz alguma crítica aos nossos valorosos veteranos, que mais uma vez eu rendo aqui todo o meu respeito e consideração, nunca, em nenhum momento, passou pela minha cabeça. Mas a gente tem um tempo curto e a minha cabeça, ela fervilha às vezes, né? Eu tenho pouca dificuldade às vezes de resumir algo que é complexo, e às vezes a gente tenta falar algo que é complexo em pouco tempo, porque é o tempo que a gente tem disponível em determinadas situações. Eu dou muita palestra, dou muita aula, então eu tenho essa dificuldade às vezes de resumir as coisas, e às vezes a forma com que eu falei, a forma resumida que eu falei, de que o soldado de hoje, ele não pode ser estrategicamente empregado como o mesmo soldado da era política, que fazia um serviço social amplo, irrestrito, era vacinação de cachorro, era controlar, acender luz com lamparina no poste, era fazer capina, era fazer isso, era fazer a mão de obra que tinha disponível, que era de vontade do político local. E é eu que falo isso? Não, são os livros. Basta dar uma lida aí nas eras estratégias policiais. E assim, isso é tão de senso comum, que quando eu vou dar essa aula e eu vou falar sobre o policial na era política, eu até falo para as pessoas assim, se você quer gravar na sua cabeça as características do policial na era política, basta ver como os policiais são retratados, por exemplo, em novelas aqui no Brasil, não vou falar em emissora, todo mundo já deve imaginar, como os policiais militares eram retratados. Quem nunca ouviu aqui aquela frase de que se você não consegue emprego em lugar nenhum, entra para a polícia. Isso não vem do nada, isso vem da história, do que era a realidade. E não quer dizer que aqueles que entraram para a polícia em uma época em que foi recrutado dessa forma, que são ruins profissionais, aí que está a grande diferença. São excepcionais profissionais, ainda que tenham sido recrutados dessa forma, prestou serviços relevantíssimos e atendeu a expectativa daquela época. Só que agora nós somos numa outra época. E a nossa instituição, ela precisa se preparar para a polícia de hoje, para a polícia da amanhã. Então é dentro desse contexto todo que eu fiz a minha fala. Então eu acho que a Polícia Militar, ela fez um avanço muito grande em colocar como exigência para ingresso na instituição o nível superior. Não que o policial hoje com nível superior seja melhor do que o policial que não tenha curso superior na ativa atualmente, ou do passado. Não é isso.
O movimento é importante por conta da mensagem da expectativa criada para aqueles que nós prestamos nosso serviço, para o nosso cliente, para a sociedade. Ao sentido de dizer que a instituição ela tem acompanhado o processo de evolução da sociedade, está atenta a isso. E para isso, a instituição tem feito reformas necessárias para que o policial que entra hoje tenha condições de atender as expectativas da nossa sociedade pelos próximos 35 anos com a atual legislação. No contexto geral, senhores, eu estou aqui assim, na maior humildade, contrapondo a grande parte das orientações que eu tive de não manifestar, mas isso aí é uma decisão minha, para um conforto pessoal meu, que sempre zelei primeiro pela nossa instituição e pelos valorosos homens que acompanham a nossa instituição. Eu sou apaixonado pela instituição. Eu errei muito, como eu disse, e eu tenho a certeza absoluta que o tempo que ainda me resta de atividade, eu ainda vou errar muito. O erro é da natureza humana, principalmente daquelas pessoas que têm iniciativa. Quem faz, erra. O que não pode é uma pessoa fazer algo sabendo que está fazendo errado. Mas as pessoas, quando elas fazem algo, buscando algo bom, com honestidade, com sinceridade, com todo o seu esforço, e que porventura erra, e esse erro é reconhecido por ela, é isso que faz com que ela cresça como pessoa. As pessoas crescem perante os seus erros, porque os seus acertos não a fazem crescer. Não a fazem crescer. Por exemplo, fazer uma analogia chula aqui. Era muito comum dizer que foguete não dá ré. Se Elon Musk, na primeira tentativa que ele fez, ele tivesse conseguido fazer um foguete decolar e voltando de ré e pousar, ele não teria evoluído. O que fez com que ele continuasse estudando, aprimorando, recrutando pessoas, tentando fazer experimentos, ou seja, foi crescendo, ganhando conhecimento e tecnologia, foram os erros que eles tiveram. Então eu errei muito no passado, errei agora e eu estou reconhecendo esse erro, nas colocações, na falta de didática, em passar esse conteúdo, que para mim é tão caro, e eu tenho lutado tanto para difundir polícia comunitária como sendo polícia comunitária de verdade. Eu sei que faço parte de um grupo minoritário que defende muito a polícia comunitária, eu defendo muito, acredito muito. E eu acredito por fazer. E por fazer, eu erro várias vezes. E por ter a consciência que eu vou continuar fazendo, eu sei que vou errar. Mas o que eu peço é que a cada erro eu tenha a oportunidade de crescer. E que meu crescimento sirva de exemplo para que outros não cometam os mesmos erros e possam errar num nível maior do que eu errei, para que fazer com que outras pessoas possam errar cada vez maior e que no final nós possamos crescer como instituição, como um todo. Eu gostaria muito que todo mundo estivesse ouvindo esse vídeo na íntegra, sabe? Apesar que eu acho que poucas pessoas vão fazer isso. É mais fácil pegar um recortezinho de 30 segundos e criticar do que fazer uma análise mais complexa, igual eu estou precisando fazer nesse vídeo aqui. Mas para mim é muito necessário fazer isso, deixar claro, né? E eu não estou falando isso profissionalmente, não. Estou falando isso como pessoa. Para mim, como pessoa, é importante passar essa visão. Eu estou fazendo esse vídeo em consideração a todo mundo que me conhece e que tem me defendido, de toda forma, tem as várias mensagens que eu recebi. E fazendo esse vídeo para me apresentar diretamente a quem não me conhece e que, em razão de uma narrativa criada, possa estar tendo uma imagem distorcida de mim. Então, para essas pessoas, eu peço que não pergunte para mim, mas pergunte para alguém que me conhece, para alguém que me acompanha, alguém que realmente vivencia o esforço que eu tenho diariamente, o amor que eu tenho para a instituição, de trabalhar incansavelmente e não sofrer nada por estar trabalhando, porque quando a gente faz aquilo que gosta, a gente não sofre.
de quem está buscando a qualificação desde quando ingressei na instituição até hoje, pensando em manter a nossa instituição uma instituição reconhecida socialmente e sustentável para todos. Então, aos nossos veteranos, meus sinceros agradecimento por tudo que foi feito até hoje. Tenho a certeza absoluta que nós somos o que somos, porque todos atuaram em sua época, à sua maneira, atendendo à expectativa da nossa sociedade. Eu tenho absoluta certeza disso. E, por favor, com toda humildade, compreenda a minha fala na íntegra, que seja por meio dessa mensagem aqui agora, não uma narrativa criada com base na interpretação que alguém teve na fala que eu tive, porque de fato a narrativa tem muito poder, né? A narrativa tem muito poder. Hoje nós vivemos na guerra de narrativas mesmo. Então hoje qualquer um pode pegar um fato, interpretar, criar uma narrativa e difundir essa narrativa. E essa narrativa ser replicada como sendo algo que tem a partir dessa pessoa. Então tenho certeza que da minha parte, em nenhum momento passou pela cabeça, obviamente, a fazer nenhum tipo de crítica aos policiais que não têm curso superior. Eu entrei na polícia sem curso superior, sou filho de analfabetos. Então, a qualificação profissional, ela não tem nada a ver com o caráter e com o perfil profissional de cada um. Nós temos hoje verdadeiros gênios que não têm formação nenhum. Titulação acadêmica não faz de ninguém uma pessoa especial, mas sim aquilo que ela realmente tem de princípio emprega no seu serviço, na sua casa, na sua comunidade. É isso que molda o caráter das pessoas. E essas pessoas devem ser reconhecidas, são reconhecidas por aqueles que as circundam. Então, gostaria de mais uma vez destacar o meu reconhecimento aos nossos veteranos, destacar que em nenhum momento eu fiz nenhuma crítica. Revejam o vídeo novamente, revejam várias vezes quanto vocês quiserem, revejam o vídeo na íntegra, o meu comentário na íntegra. Se em algum momento eu estou falando aqui de policiais do passado, estou falando em eras, estratégias policiais. Então é isso, pessoal. Também para meia hora de vídeo, né? Espero que muita gente tenha a paciência de assistir isso, que compreenda. Eu não pretendo mais manifestar sobre isso, né? Mas para aqueles que tiveram essa paciência, assistir até o final, faça um resumo às vezes para quem não tem paciência e passa o que eu falei, para quem ainda insistir numa narrativa com base no que foi falado, sabendo que eu reconheço o erro que eu tive em não ter uma fala didática, não ter às vezes a utilização de termos mais técnicos devido para aquela ocasião, mas que naquela fala a minha verdadeira intenção era de valorizar o nosso policial da ponta da linha, que está aí hoje, em contato direto com a sociedade, com todas as adversidades que a gente tem passado, continuam firmes, prestando seu serviço, e eu tenho certeza absoluta que é essa firmeza que nos dá sustentabilidade na instituição, que vai fazer com que a gente possa manter firme por muitos e muitos anos. Então, muito obrigado. Essa é a minha fala. Me coloco à disposição de qualquer um para poder responder qualquer dúvida. Estou aí, meu último dia de férias hoje. Estou retornando para a atividade, vibrando, de cabeça erguida, com a consciência tranquila de que não ofendi ninguém. Talvez a interpretação que deram à minha fala tenha ofendido, mas eu não ofendi ninguém. E pode ter certeza que da minha parte tem um máximo de respeito, consideração, e terá sempre o melhor tratamento possível aonde eu estiver. Aonde eu estiver,
e Deus abençoar com uma oportunidade de poder ajudar qualquer policial que seja, em especial aqueles que já combateram um bom combate, tenho a certeza que poderão contar comigo. Muito obrigado. Obrigado a todos.